Eu já pedi socorro para ele, nós estamos lascados. Bom, bastante coisa aqui. Por que produzir CDR? Então, a gente parte do princípio da reciclagem máxima, né? A equação dos resíduos municipais de Campinas, eles apresentam 3 variáveis: recicláveis, matéria orgânica e descartável. Então, a gente, para atender esse princípio da reciclagem máxima, a gente vai fazer reciclagem mecânica dos materiais reciclados na fonte e na destinação final, vai fazer compostagem da matéria orgânica e fazer CDR. Por quê? Porque a gente tem muita madeira e a madeira é um produto que tem um calor específico bom para se queimar. Então a gente vai fazer essa opção. Qual a vantagem de transformar madeira em CDR? É o que eu falei, madeira tem alto poder calorífico. Queima de material reciclado. Bom português? As metas, né? Então, como eu apresentei, as metas de reciclagem. Então, a questão socioambiental aí vai ter algumas metas que eu dividi em 2 fases, mas a ideia geral é primeiro aparelhar as cooperativas e depois aumentar o volume de resíduo. Vocês estão acabando com as cooperativas. Os resíduos de forma o material reciclado. A ideia deve ser essa. Melhor recepção desse material. Botar fogo em tudo? Qual foi a quantidade de orgânico definida para transformar em para se transformar em composto orgânico? Então, 40% da gravimetria do lixo de Campinas, e vale lembrar que esse estudo, a gente faz isso de forma sistemática, né? Não é uma coisa que foi feita só agora. A gente tem esse percentual de fração orgânica no resíduo de Campinas já há algum tempo. Então 40% é um valor representativo que a gente vai transformar em composto orgânico. O Alexandre, por que há um ano atrás se coletava 700 toneladas de recicláveis e hoje só se coleta 400 que vão para as cooperativas? Por que dessa redução drástica no prazo de menos de um ano? Como se explica isso, Alexandre? O próximo questionamento aqui. Quais as metas, né, da PPP, eu já falei. Composição gravimétrica, um estudo de tendência, sim, e essa gravimetria, como eu falei, a gente tem já uma série histórica aí de alguns anos de material. A segunda parte é com relação à diminuição do material reciclável para as cooperativas. Isso tem vários fatores, não é apenas uma questão que justifica isso, mas eu diria que uma coisa importante que está acontecendo é a informalidade, é o pessoal informal, sem estar cooperado, passando antes do caminhão coletor de reciclado. Esse é um fator. O outro fator é a questão econômico-financeira do país, que a gente está atravessando uma fase não muito favorável à economia, e isso reflete no consumo e acaba refletindo em tudo, nas embalagens, etc. Então, essas são as principais razões porque o resíduo reciclável ter diminuído.
o estudo técnico que embasou essa ideia, né? Como eu falei na minha apresentação, teve várias fases. A gente está exatamente na fase de adquirir, pegar todas as informações de todos os segmentos da sociedade para poder elaborar o edital. Tem que tornar público, Alexandre, tudo isso que está sendo escrito aí, todos os questionamentos, porque senão vocês vão engavetar isso e não realmente levar em consideração para fazer esse processo todo. Vocês estão tornando o processo legal somente. O que está público, o que foi publicado, é uma síntese de uma série de estudos que representam vários volumes, então isso... 15 volumes, eu já pedi. Não é difícil de Posso deixar dar para quem quiser depois. Público isso, de tornar público isso, mas o que eu queria ressaltar é que o que está disponível hoje é uma minuta de edital, é uma minuta, o edital não está consolidado, eu falei várias vezes isso e repito, que o edital vai ser feito em função principalmente desse evento de hoje aqui. Aqui a pessoa, a Emília, da Unicamp, anexou um material que vai ser com certeza analisado e considerado na nossa proposta. Outra coisa que não ficou muito boa foi a apresentação do pessoal do fundo. Então essa apresentação a gente pode disponibilizar também, sem nenhum problema. Para seguir as regras da audiência, o horário estipulado para o término é 11h30, já são 11h35. Eu então vou prorrogar por mais 30 minutos para poder dar conta aqui das respostas. Então essa é da possibilidade de disponibilizar a apresentação. Isso será feito. No entendimento da municipalidade, o que representa o material reciclado. Bom, o material reciclado ele faz parte da equação dos resíduos. A gente está nessa PVP priorizando a reciclagem na fonte, interceptar esse material na fonte para ser entregue às cooperativas. O que não for interceptado na fonte, por razões aí de falta de responsabilidade compartilhada, porque a gente não consegue controlar todos os geradores, o que passar dessa fonte será interceptado no CIVAR, no Complexo Integrado de Valorização de Resíduos, e evitando assim dispor no aterro o material reciclado, que é uma das exigências da política nacional. Também a mesma dúvida, né, porque ter na destinação final uma usina para parar os recicláveis, é exatamente isso que eu falei. É o material que não for interceptado na fonte de geração, ele vai ser então parado no CIVAR para não ser disposto em uma coisa. É a mesma dúvida. Reciclagem na fonte é responsabilidade das cooperativas. Como se os recicláveis são objeto da PPP, essa questão de que a gente vai fazer CDR de material reciclável. Isso do ponto de vista técnico, é um absurdo. Isso é impossível. O CDR ele tem que adquirir condições estabelecidas pela CETESB, e quem for usar esse CDR tem que ter licença ambiental
E o material CDR, como eu falei, ele vai ser composto de 80% de madeira, portanto, nenhuma possibilidade de estar queimando plástico, que seria um absurdo, realmente, eu concordo. É impossível queimar plástico. A gente vai queimar madeira e os outros recursos que não conseguem ter valor comercial de serem reciclados. Aqui a pessoa preocupada com o fundo de manutenção das cooperativas, como eu falei, elas não vão receber só investimento inicial, porém vai ser criado, a proposta é ser criado um fundo através de uma lei para as cooperativas continuarem recebendo manutenção. Tá? Hoje a gente já faz isso de uma forma, a gente já entregou metade das cooperativas hoje já tem kit de reciclagem, né? Esse kit é composto por vários equipamentos para melhorar a capacidade de reciclagem. E a Renata aqui também deixou o material extenso que a gente vai examinar. Moço, por gentileza, Alexandre, você podia ler a pergunta 2, que não é tão extensa? Desculpa, não. Essa pergunta é minha. Poderia ler a pergunta 2? São duas perguntas. Já que a primeira é extensa, por favor, a segunda. Não é material, não, é pergunta mesmo. A segunda pergunta na segunda folha. Pode reler, ela é bem simples, ela não é extensa. Considerando as vagas, projeções apresentadas no anexo 2, termo de referência, minuta. Esse é uma minuta, tá? Não é o termo de referência final. Para as destinações dos resíduos sólidos, a saber, 10% para reciclagem, 9% de CBR, 20% de aproveitamento da matéria gorda, considerando a Política Nacional de Resíduos, considerando que o projeto dinâmico com acréscimo dos volumes de, no mínimo, crescimento vegetativo da população, considerando finalmente as poucas metas apresentadas estão fixadas ao longo dos 30 anos de concessão, um grande volume de material está com destinação indefinida e que a destinação para a reciclagem frente ao CDR é apenas 1% ao longo dos 30 anos. Então, Veja bem, ao final da pergunta, isso aí não está contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos? De forma alguma. A Está Política fixando Nacional 10% de reciclagem por 30 anos e não está contra? Isso é uma a Política Nacional dos 52 artigos, 15 deles é da questão socioambiental que a gente está perseguindo para garantir de forma 100%, que são as cooperativas que vão ser inseridas no contexto. Então, mas o fato de você estar fixando em 10%, o volume a ser reciclado por 30 anos, não está em desacordo? A minha apresentação, ela aponta para ter até algumas, entre aspas, divergências do que foi apresentado no termo. Ou divergências ou falta, o termo tem essa característica mesmo, para ficar incompleto para receber as contribuições. Não dá para deixar um termo de referência já consolidado 100%, que aí fica engessado. Então, mas a contribuição é isso aí, ninguém respondeu. Coisa justamente para entrar agora nessa quarta fase, que é a final. E Alexandre, também está em desacordo com a política municipal de resíduos sólidos. Os índices na política municipal de resíduos sólidos são muito maiores do que isso. Então isso aí é ridículo, isso vai contra a política nacional e contra a política nacional e municipal. Esse índice é ridículo, 10% não é nada. Socorro, socorro, socorro.
Já respondeu? Bom, dando prosseguimento aos questionamentos, Fala e não responde vou nada. responder aqui alguns. Do Jefferson Alves Bicário. Está previsto a construção de novos ecopontos na cidade? Sim. A proposta da proponente da PMI propôs mais 20 ecopontos. Nós aceitamos, mas não significa que não poderá aumentar. Na elaboração do edital, esse número de 20 poderá ser superado para maior. Pergunta Rebeca Moraes. Qual o tipo de apoio que a concessionária deverá dispor às cooperativas de reciclagem caso seja aprovada a PPP? Quais as garantias que as cooperativas terão de compromisso da concessionária e da prefeitura? Onde poderemos, enquanto população e cooperativas, cobrar o poder público e a concessionária? Bom, é nossa determinação do prefeito Jonas Donizete, que as cooperativas sejam objeto de responsabilidade do concessionário. E por isso nós colocaremos no edital de licitação, e isso estará no contrato, que o concessionário será responsável pelas cooperativas. E, inclusive, estamos aí vendo os números, mas pensamos em alguma coisa entre 15 e 20 milhões de investimento por parte da concessionária e a manutenção delas em termos operacionais, em termos de orientação para o trabalho e, inclusive, a segurança do trabalho. Alguém acredita em Tem Papai uma Noel? pergunta aqui sem identificação. Qual o tipo de apoio e ampliação que vão dar às cooperativas? Eu acabei de responder. Eliana Ferreira. Eu gostaria de saber que garantias nós, como cooperativas e trabalhadores da área, teríamos, não seremos prejudicados? Então, eu acabei de falar, não serão prejudicados, porque isso será parte do contrato. Tivemos uma conversa essa semana com o professor Dimas Gonçalves, da PUC, de Economia, que é um especialista em economia solidária. Ele fez, junto com a Recicamp, uma proposta que nós estamos analisando e achamos possível, né, que seria a elaboração de uma lei municipal que comprove isso, que então guarde esses direitos. É um pouco estranho porque a própria lei federal, a política nacional garante isso, né? Mas se for para dar um conforto para as cooperativas, nós vamos estudar essa possibilidade. Daniel, a Política Nacional de Resíduos prevê, entre outros assuntos, a logística reversa de embalagens e diversos produtos após o término da sua vida útil. Como o contrato da PPP irá inserir a logística reversa na cidade? Bom, então vamos esclarecer. A logística reversa é uma obrigação legal, artigo 33 da Lei 12.305, que obriga o setor produtivo a fazer isso, e não o poder público municipal. Nós temos cobrado, inclusive, do Ministério Público, já tivemos algumas reuniões, no sentido de que o próprio Ministério Público cobre essas providências do setor produtivo. Sabemos que isso é motivo
de acordos setoriais, alguns já estão um pouco mais avançados, como o eletroeletrônico, mas outros não tão avançados. Então é preciso que esses acordos setoriais sejam consagrados rapidamente e passem efetivamente a fazer isso. O que nós queremos é ver, quando eu for comprar um celular novo, que a loja do celular recolhe o meu celular para ser reciclado, ou a minha TV, ou a minha geladeira, ou qualquer outro produto que for inservível. Isso é logística reversa. Eliane Ramos: por qual motivo o contrato da PPP terá duração de 30 anos? Bom, essa foi uma proposta da proponente da PMI. Por que um período longo? Porque quanto mais longo o período de concessão, menor é o valor da contraprestação mensal. Quanto menor for esse prazo, maior é o valor da contraprestação. Então nós vamos avaliar, não quer dizer que a prefeitura aceitou os 30 anos, nós vamos avaliar a questão do valor da contraprestação que o município pode suportar para fazer frente a esse pagamento. Yasmin Nery: as cooperativas de catadores serão incluídas no projeto de PPP? De que forma? Já respondi. Eduardo Urbano: a coleta mecanizada dos resíduos domiciliares será implantada em outros bairros do município? Sim. O governo municipal, do prefeito Jonas Donizete, já implantou 20% da cidade em coleta mecanizada, que é aquela coleta feita em contêineres por quadras. A proposta da proponente da PMI é fazer com que 100% da cidade, ou seja, os outros 80%, sejam instalados num prazo de até 5 anos. Nós estamos avaliando e poderemos até encurtar um pouco esse prazo. São pequenos volumes, inservíveis, uma série de coisas. Gilberto Carneiro: o poder público pretende cobrar a taxa de lixo que contemple coleta, triagem, tratamento e destinação final? Bom, nós já cobramos essa taxa de lixo. Ela é cobrada no carnê de IPTU, ela tem uma fórmula paramétrica toda elaborada para contemplar da melhor forma possível o gerador de lixo. Então hoje a prefeitura já cobra a taxa de lixo para contemplar, fazer frente ao pagamento desse serviço. Maria Piva: porque a prefeitura, ao formular a PPP dos resíduos, não se reportou à política municipal de resíduos sólidos? Bom, a política nacional de resíduos sólidos foi o nosso eixo principal de elaboração dos estudos, né, justamente para atender às exigências da PPP. Segunda pergunta: por que o contrato de gestão de resíduos é de 30 anos? Já respondi. Por que a empresa ganhadora pode trazer resíduos de outros municípios? A princípio, a proposta é que ela possa fazer isso. Nós vamos avaliar, mas a princípio nós entendemos que uma planta que possa atender a região metropolitana seria muito interessante do ponto de vista do ganho ambiental que se possa ter na região metropolitana. Por que a coleta seletiva hoje é tão deficitária? Bom, isso é um assunto bastante complexo. O Alexandre acabou de fazer uma explanação sobre isso, mas
ela começa com, na verdade, com a conscientização do cidadão. Né? Então, a postura de cada um de nós em casa é que vai fazer a diferença na coleta seletiva. Né? Hoje, a disposição de material para a coleta seletiva é muito pequena. 2 a 2,5% é o número nacional. Não é só, é muito pequeno. A oferta é muito pequena. Para agravar a situação, a crise econômica que o país passa fez com que muitas pessoas passassem a garimpar esse material isoladamente. Então, quando o nosso coletor passa nas ruas no dia da coleta, muito desse material já foi coletado por essas pessoas individualmente, que também estão contribuindo para a reciclagem, estão aferindo renda com isso, né? Mas é um dos motivos. Eu não tenho dúvida que o principal fator é a educação, de conscientização. Pergunta Jéssica Rosa. Por que não investir em coleta solidária? Que comparadamente dá mais lucro, humaniza o processo. Bom, a coleta solidária, eu entendo que é o processo de conscientização. Né? É cada um de nós entender que separar uma garrafa PET, separar uma latinha, separar um material que possa ser auferido, recurso, vai fazer diferença. Então, depende de conscientização. Se eu não selecionar o que eu tenho, José Fernandes. ele perde dinheiro, não ganha. A coleta já é porta a porta. A coleta seletiva é feita porta a porta. Então, assim, o que tem que passar. Não encontrei nada sobre de pegar investimento nas cooperativas. Nós já falamos, isso será objeto de inserção no edital de licitação e no contrato. Precisa saber o que a gente busca dentro do projeto. O José Ronaldo, o índice de reciclagem deve ser 20% e não 10%, para ser coerente com metas da política nacional. Bom, a proposta feita pela proponente da PMI é de 10%, mas nós vamos trabalhar esses números. E é importante que se entenda que isso deve ser um número progressivo, porque isso depende de educação ambiental, depende de conscientização e depende também de valorização dos resíduos. Né? E os países desenvolvidos, como França, Suécia, Itália, os melhores números que nós temos ficam em torno de 20%. Alemanha, então isso depende muito. Professor, a Alemanha é 45%, com previsão de 80% até 2030. As cooperativas nós somos comparados com a Grécia nessa projeção. A Grécia está quebrada. A Grécia não tem onde colocar aterro, são minúsculos. Eu não consegui ler aqui a segunda pergunta. Depois a Grécia é CDR porque não tem onde pôr o lixo. Aqui eu respondo. Na verdade, ela não tem que comparar com ninguém, ela tem que fazer uma danada do lixo do Brasil. Bom, eu acho que consegui responder aqui a todas as perguntas. Eu acho que não. Eu estou industrializando o CDR. Tem mais uma aqui que o secretário de Saúde vai responder. A minha não foi. A sua também não foi. Letícia Teodoni, ela fala sobre o fundo garantidor, como será a estrutura do fundo, quantas contraprestações serão depositadas na conta do fundo. Letícia, a estrutura do fundo ainda nós não temos ela perfeitamente fechada, mas a ideia é que ele seja muito simples, é um fundo apenas para assegurar uma mínima garantia para a concessionária, e o número das contraprestações, nós recebemos aqui uma sugestão de 5, mas nós estamos avaliando ainda
as possibilidades. Eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento do ponto de vista da comissão de PPPs, que nós estamos olhando aqui hoje é o arcabouço do projeto aprovado, que será aprovado pela comissão de PPPs, do qual resultará um processo de licitação, possivelmente um processo licitatório na modalidade técnica e preço, onde critérios técnicos importantes que foram discutidos aqui, quantidades, os quantitativos previstos, eles são sempre mínimos. Nós não podemos perder de vista que esse será um processo de licitação, um processo com ampla publicidade e que diversas empresas, consórcios poderão ofertar suas propostas e obter, a partir daquilo que for, dos critérios mínimos estabelecidos pelo edital de licitação, se o concessionário eventualmente vier com uma proposta de reciclar 25%, enfim, isso tudo será objeto de avaliação e pontuação para que essa proposta possa ganhar a licitação. Um dado importante também que tem relação com o fundo, né? Nós não será objeto de transferência para o concessionário da cobrança da tarifa, ou seja, a prefeitura fará a administração e o recebimento da taxa do lixo e fará a transferência da contraprestação mensal para o concessionário. Com relação ao prazo, o Ernesto disse muito bem, isso, quanto menor o prazo, maior tem que ser a contraprestação. Então, o prazo de 30 anos, ele tem relação direta com a questão econômico-financeira, né? Para que nós possamos ter um equilíbrio e tenhamos o investimento pretendido, nós precisamos de um prazo longo de amortização para manter a contraprestação do número que a nossa taxa do lixo consiga remunerar. E sobre a questão de eventualmente tratar na nossa usina outros resíduos, isso está previsto nas receitas acessórias. Esta possibilidade permite, inclusive, que a gente agilize o processo de investimento, porque nós teremos mais receitas acessórias. Não, mas assim, lá fora existe queimar, eles queimam tudo que é possível. Alexandre, para mais algumas tudo que é possível, mas só que assim, o forno para queimar custa $500 mil, o filtro custa $500 mil. O senhor Ronaldo vai embora e... O filtro é tão caro quanto... Então, tem duas colocações aqui de contradição na minha fala, como está disponibilizado no portal. Então, a palavra não é contradição, o que está na minha apresentação é uma síntese do que está lá, porém com algumas novidades, diretrizes, que certamente farão parte do documento final. Isso eu estou já nessa luta há 36 anos que eu estou no BLU, eu vi as cooperativas nascer, e eu estou presenciando, entregando kits, e a minha intenção é de melhorar o sistema. Então, são essas duas. Tem mais dois questionamentos que falam do critério de julgamento. Por que 70% da técnica e 30% do preço? Então, é o que o senhor falou, 70% da técnica, a gente vai pontuar quem mais valorizar a questão reciclagem, quem mais valorizar na sua proposta a questão socioambiental, terá uma pontuação maior, portanto, com mais chance de ganhar o certame licitatório. Por isso que é 70%.
dar mais rentabilidade. Muito bem, quero agradecer os componentes da mesa por ficarem aqui todo o tempo, respostas e apoio. Agradecer a cada um de vocês que vieram aqui prestigiar, participar e contribuir. Considerando então o prazo de prorrogação dada, declaro terminada essa audiência.